Olá, graça e paz, povo de Deus. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira hoje para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então, amados. A palavra de hoje, a nossa palavra de hoje está lá no livro de Provérbios. Vamos meditar neste livro que Salomão, escreveu com conselhos, conselhos sábios para nós vivermos a nossa vida. Amém? Conselhos para a nossa vida. Então, Provérbios 23, versículos 17 e 18. Provérbios 23, 17 e 18. Destaca aí na sua Bíblia, vamos meditar nessa palavra. Vamos ver o que Deus fala conosco hoje neste dia. Amém? Vamos tocar um louvor então? Nasce mais um dia, a terra tinha gigante. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé, tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Glória a Deus, Noé, um homem bom e justo, o único homem justo, bom da sua geração. E Deus deu uma missão para Noé, amém? Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te adorar, bendizer, exaltar, consagrar este momento de oração, de palavra, de louvor a Ti, Senhor, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Guarda, protege e livra cada um que aqui está, Pai, mantendo o Teu Espírito Santo nos ajudando, Senhor, com as nossas emoções, com as nossas lutas, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos manter o nosso coração puro e voltado para Ti, Pai, temendo ao Senhor e obedecendo aos Teus mandamentos em todo o tempo. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que não provém de Deus, setas malignas, laços, embaraços, empecilhos, tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra, que nós possamos ser protegidos, de estarmos debaixo das Tuas asas, guardados no Teu esconderijo, debaixo da Tua poderosa mão, que nós possamos, meu Deus, ter um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, amado? Amém. Vamos então à palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração hoje, os dois versículos lá de Provérbios, Então, Provérbios 23, 17 e 18 são os versículos. Diz assim a palavra de Deus: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se assim agir, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará.
Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Aleluia. Essa palavra nos diz que nós não devemos invejar os pecadores em nosso coração. Porque nós já sabemos por outro versículo aqui de Provérbios, que o nosso coração, né, nós devemos manter ele limpo, puro e voltado para Deus, né? Então, meus amados, a inveja é algo muito feio, muito terrível, muito diabólico, né? Ela pode entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e nos tirar dos caminhos do Senhor, fazer com que nós venhamos a nos desviar. Porque o que diz a palavra? A palavra diz para nós não invejarmos os pecadores em nosso coração. Ah, mas todos nós somos pecadores. Sim, somos. Mas existe uma diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio, ele não teme a Deus, ele vive conforme o seu entendimento, conforme aquilo que ele acha que ele deve achar. E vai pecando, vai desobedecendo a Deus, desobedecendo a lei de Deus. O justo não. O justo, ele vai viver pela fé, ele vai viver com temor ao seu Deus, obedecendo a sua palavra, buscando ser justo, correto, probo em todas as suas atitudes, decisões. Então, o que a palavra está nos dizendo é que nós não devemos invejar os pecadores em nosso coração, porque melhor será temer o Senhor, porque se nós temermos ao Senhor, agirmos assim, certamente haverá um futuro bom para você, e a sua esperança não falhará. Então, meus amados, às vezes nós olhamos realmente para o ímpio, e nós fazemos aqueles pensamentos, né? Como é que pode? A pessoa faz tudo errado, a pessoa rouba, mata, mente, né? Até mesmo destrói para ter suas riquezas, para obter os seus bens. E como é que pode a pessoa estar prosperando mais do que eu, né? Enquanto eu estou aqui, obedecendo a Deus, abrindo mão de algumas coisas, renunciando coisas do mundo, renunciando o pecado para agradar a Deus. Então o justo às vezes quer fazer essa comparação, né? Que sofre mais, que sacrifica mais para agradar a Deus, e muitas vezes até não prospera no mesmo tempo que o ímpio. Acha que tudo que o ímpio tem nas mãos é melhor do que aquilo que ele tem, que ele cresceu mais rápido, prosperou mais rápido, porque o ímpio, além de, né, parecer prosperar mais rápido, ele ainda ostenta, né? Mas cuidado com isso, cuidado com a comparação, cuidado com a inveja, porque muitas vezes nós começa a nascer, a brotar um sentimento em nosso coração, da gente se comparar, dizer, tô aqui, né, fazendo a vontade de Deus, sacrificando, fazendo tudo conforme manda a lei de Deus, as coisas, e não cresço como a pessoa cresce. Mas tem um texto da palavra de Deus, um salmo da palavra de Deus. Lembra do salmo de Asaf, que nós já estudamos aqui? O que Asaf começou a fazer? Asaf começou a olhar para o ímpio e achar que o ímpio era feliz, que o ímpio era bem-sucedido, era próspero, né? Vamos lá então no Salmo 75. Salmo 75, os versículos 1 ali, já começamos a ler do 1 em diante. Deixa eu só não desmarcar aqui o Provérbios. O que diz o Salmo 75? Que certamente Deus, versículo 1, verso 1, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, nem têm o corpo saudável e forte, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres de fardos e de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Né? Então aqui nós vemos Asaf dizendo
declarando que Deus é bom para Israel, Deus é bom para os puros de coração. E é assim, Deus é bom mesmo, né? Noé foi o único homem justo da sua época e Deus o abençoou, Deus deu uma missão para ele. Certamente Deus era bom para o povo de Israel, para aqueles que tinham um coração puro, para aqueles que temiam a Deus. Mas ele declara: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, pois eu tive inveja dos arrogantes. Então veja que a inveja, o pecado, quase que fez Asaf se desviar, porque ele estava achando que aqueles que estavam prosperando tinham coisas melhores do que ele, né? Que estavam ali sem sofrimento, tinham saúde, tinham paz. Mas não, isso não é a verdade. Aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, né, que mentem, que faz todo tipo de trapaça para prosperar, para ter riquezas, eles estão indo por um caminho escorregadio, por um caminho escuro, por um caminho onde não há aprovação de Deus. Então, se nós não invejarmos os pecadores, os ímpios, aqueles que prosperam da maneira errada, nós andarmos em temor ao nosso Deus, andarmos obedecendo a palavra de Deus, diz o texto que se assim nós procedermos, assim nós andarmos, certamente haverá um futuro bom para você e a sua esperança não falhará, porque não há esperança para aqueles que estão nos maus caminhos, né? Por causa das suas atitudes, das suas decisões, do seu modo de agir, o que espera por eles é um caminho terrível, de perdição, de desgraça, de ruína, de morte, né? Tem caminhos que parecem bons ao homem, mas aos olhos de Deus não são bons. E às vezes o homem não muda de vida, não se arrepende dos seus pecados e permanece em caminhos que são tortuosos. Então, o que a palavra, entenda o que a palavra está dizendo para nós: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que você tema ao Senhor. Então, tema sempre ao Senhor, busque as coisas do céu, busque estar conectado com Deus, porque Deus tem um tempo. Eclesiastes diz na Bíblia que Deus tem um tempo para todas as coisas e que Deus trabalha nas nossas vidas e Ele trabalha com um propósito. Então, que nós não venhamos a invejar aqueles que estão prosperando, mas a gente sabe que aquela prosperidade, né, não é bem a prosperidade de Deus. Às vezes a gente prospera devagar, né, porque se pensa bem, se Deus te der tudo que você quer hoje, talvez amanhã você nem esteja mais na presença de Deus, talvez amanhã você esteja saindo dos caminhos do Senhor. Então Deus sabe o que trabalhar em nós, Deus sabe como fazer para que nós permaneçamos na sua presença, permaneçamos retos, sendo justos, sendo bom, sendo, né, tendo um bom caráter. Amém? Amém. Então, cuide para não ficar observando, não ter como exemplo aqueles que estão prosperando da maneira incorreta. Os ímpios, né? O justo deve observar a lei de Deus, observar a vontade de Deus, fazer e ser obediente à palavra de Deus, né? Porque a inveja é algo que o inimigo adora, é um invejoso, né? Para tirar justamente dos caminhos de Deus. Então é um pecado, então cuide, né? Que nós possamos manter o nosso coração, a nossa mente voltado para as coisas de Deus, voltado para o céu, voltados para a palavra de Deus, que nos adverte, né? Não invejarmos em nosso coração, não termos esse tipo de sentimento, para nós esperarmos em Deus, porque Deus prepara, né? Nós não sabemos as coisas que Deus está preparando no futuro, mas a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus vêm sobre aqueles que o obedecem ao Senhor e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Amém. Então, meus amados, é assim como diz a palavra: se assim nós agirmos, Deus tem um futuro bom para nós, um futuro de paz, um futuro de prosperidade. Porque muitas vezes se tem muitas riquezas, mas tem doença, tem brigas no casamento, tem desavenças, né?
tem outras complicações. O que Deus tem é um futuro de paz e prosperidade. E prosperidade é diferente de ter riquezas, né? A prosperidade, ela vai agir em todas as áreas da nossa vida. É Deus nos alinhando em todas as áreas da nossa vida. É Deus preenchendo a nossa vida com a prosperidade, a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Amém? Né? E o nosso futuro vai ser um futuro de esperança. Nós vamos olhar para o futuro, poder crescer com saúde, crescer com caráter e dentro do tempo e do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Então eu vou ler novamente e que nós possamos hoje dobrar o nosso joelho, que nós possamos orar e submeter todos os nossos sentimentos, né? Pedimos perdão a Deus se algo brotou em nosso coração que não deveria. Amém? Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, temendo o Senhor, certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. Amém? Amém. Vamos ler então, amados, o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo de guerra, Salmo também de contra-ataque espiritual. É o Salmo 91, né? Eu tô indo para trás. Vamos ler aqui então, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu peço desculpa, já falhando a minha voz aqui, né? Eu tô com um pouquinho de dor de garganta, mas nada impede, né? Da gente trazer uma palavra hoje para a sua vida, amém? Então vamos orar, amados? Vamos orar a Deus, pedir a Deus que nos sustente na caminhada, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude em todas as coisas. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui hoje, Senhor, na Tua presença, meu Deus, agradecendo pelo fôlego de vida, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecendo pelo nosso lar, pela nossa casa, por aquilo que comemos, vestimos, bebemos, porque tudo isso o Senhor tem providenciado. O Senhor é um Deus de provisão, um Deus justo, um Deus bom, que abençoa o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, até mesmo que se invejamos o ímpio nas suas conquistas, naquilo que eles têm, que nós às vezes olhamos e achamos que não temos, né, o melhor, mas o Senhor deu o melhor para nós. Mas nós sabemos que o Senhor tem um futuro de paz, de prosperidade para os teus filhos que estão aqui, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, nos ajude a andar temendo ao Senhor, andar na tua palavra, andar em obediência a tudo que o Senhor tem nos falado através da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livra os teus filhos de enveredarem por caminhos tortuosos, caminhos que levam à destruição, à morte espiritual, meu Pai. Que eles possam, meu Deus, aguardar o tempo, né? Porque a tua palavra fala que tem um tempo para todas as coisas. Tempo para crescer, prosperar.
E isso é o Senhor que determina, Pai. Mas nós sabemos que se nós agirmos assim, formos bons, justos, tivermos o caráter de Cristo, andarmos nos caminhos do Senhor, o Senhor vai, no tempo certo, trazer as coisas boas, trazer prosperidade, trazer grandes frutos, frutos que Ele plantou e que vai colher certamente no futuro. Que nós tenhamos esperança, Pai, de dias melhores, de dias que o Senhor honrará os teus filhos e filhas com o melhor dessa terra, porque é o que a tua palavra diz, que aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que andam nos teus caminhos, aqueles que temem a Deus, eles comerão o melhor dessa terra, Pai. Mas que nós possamos andar em santidade, buscando a tua face, buscando fazer a tua vontade. E eu repreendo toda a inveja, todo o olho gordo, todo o mal, tudo aquilo que fazem contra nossas vidas, toda a seta do maligno, toda a obra do inimigo contra as nossas vidas, toda a obra de engano, todo o mal venha cair por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, limpa o nosso coração, nos alinha no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Fica na paz, então, medita nessa palavra. É uma palavra forte, né? Porque é difícil a gente não se comparar. A gente vai crescendo, amadurecendo em Deus e a gente sabe que todas as coisas têm um tempo para acontecer na nossa vida, né? Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Serve para mim, serve para você, para nós meditarmos e sempre estarmos mantendo o nosso coração limpo, né? Porque a Bíblia diz, cuide do seu coração, né? Porque deles procede as fontes da vida. Amém? Então, Amém. Aquilo que há no nosso coração, aquilo que entra no nosso coração, aquilo que nós pensamos, também dirige a nossa vida. Então, tenhamos cuidados com os nossos pensamentos, cuidados, né? Para a gente não fazer o que não agrada a Deus. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus, medita na palavra de Deus e nós voltamos amanhã.